Oi pessoal, como vocês estão? Aqui é a Gil e no Expresso de hoje eu vou comentar sobre um filme lá do final dos anos 80 que traz uma temática tão atual que eu fiquei surpresa. E é claro que um filme assim só poderia ser do diretor John Carpenter. Vocês aí, fãs de cinema, devem conhecer o REAG Belas Artes, acho que é assim que fala, gente, porque é assim que escreve. E eu já tinha ouvido falar desse cinema faz tempo, só que eu só consegui ir pela primeira vez nele esse ano, em 2024. E eu vi que eles sempre fazem programações especiais. E no mês de maio, eles fizeram o Porão do Belas. Na verdade, eles sempre fazem, todo mês, cada mês uma temática diferente. E o de maio foi o especial do John Carpenter. Então, toda quarta-feira, eles exibiam um filme do diretor e começou com o Maioral, o filme mais famoso do diretor, que é o clássico cult Halloween, meu filme de terror favorito, que eu fui assistir, óbvio, e terminou com o filme Eles Vivem, outro cult, vai. E eu fui assistir o filme pela primeira vez, não me julguem, porque o filme ele tava na minha lista infinita de filmes pra assistir, eu só não consegui até esse dia que eu fui no cinema, que coincidiu e deu certo de eu assistir. Eu fiquei surpresa com o quanto esse filme traz uma temática atual, mesmo sendo dos anos 80, lá de 1988. Pra você que não conhece nada desse filme, eu também não conhecia nada, eu nunca tinha visto a sinopse, nada sobre, apenas a capa clássica, que eu acho que vocês também já viram e sabem de qual eu tô falando. O filme acompanha um cara sem nome, agora depois que eu assisti que eu parei pra pensar que realmente ninguém fala o nome dele durante o filme. Só que nos créditos ele é referido como John Nada. Tanto que apareceu lá Nada, eu falei, mas quem que é esse cara? Como apareceu em primeiro, eu pensei, deve ser o protagonista, né? E ele descobre que a classe dominante ela é composta por alienígenas disfarçados, manipulando as pessoas através de mensagens subliminares nos meios de comunicação para que gastem dinheiro, mantenham e aceitem o status quo. É bem atual se for ver, né, gente? Tipo, os meios de comunicação atual, todos os tipos de propaganda fazem a gente gastar. Na verdade, é para mostrar o capitalismo, que existe desde sempre. Parece simples o tema, mas é bem complexo. Uma curiosidade é que a ideia para o filme Eles Vivem surgiu de um conto intitulado 8 O'Clock in the Morning, de Ray Nelson, que foi publicado originalmente em novembro de 63. E esse conto, que aborda uma invasão alienígena, foi adaptado por Nelson e pelo artista Bill Ray em uma história chamada Nada. Olha só, acho que é uma referência, assim, é um easter egg que o John Carpenter fez no filme, colocando o nome do protagonista de John Nada. E essa história foi publicada na HQ Alien Encounters, lá em abril de 86. Então o Carpenter, ele adquiriu os direitos tanto da HQ quanto do conto para fazer a adaptação cinematográfica e escreveu o roteiro, utilizando a narrativa do Nelson como base para a estrutura do filme. Eles Vivem foi filmado em 8 semanas, durante março e abril de 88, principalmente lá em Los Angeles, e teve um orçamento bem baixo, de uns 3 milhões mais ou menos. Sorte que conseguiu 13 milhões na bilheteria. Então aí o John Carpenter teve um lucro, pelo menos. Aí eu, que não sabia nada do filme, eu pensei, nossa, John Carpenter, então deve ser um filme de terror, de suspense, sei lá, um filme trash de terror, mas não, gente, aqui é um filme que tem muita crítica à sociedade, tem política, e tem mais uma pitada de sci-fi e ação do que terror em si. Mas na verdade é um terror, se for ver. Os elementos mais políticos do filme derivam do crescente descontentamento do John com a crescente comercialização da cultura popular e a política dos anos 80, especialmente a influência da Reaganomics, que foi a política econômica promovida pelo presidente dos Estados Unidos na época, o Ronald Reagan. O diretor comentou: Eu comecei a assistir TV novamente. Rapidamente percebi que tudo o que vemos é projetado para nos vender algo. É tudo sobre querer que nós compremos algo. A única coisa que eles querem fazer é pegar nosso dinheiro. Essa fala dos anos 80 é tão atual que eu nem sei explicar, porque realmente é tudo isso que ele falou. Tudo que a gente vê na TV induz nós, consumidores, a gastar o nosso dinheiro. E a galera gasta. Eu, inclusive, sou uma delas. Tudo que eu vejo eu quero comprar. Óbvio que depois que eu assisti o filme eu fiquei muito curiosa para saber algumas curiosidades dele. E uma delas é que o papel crucial do protagonista, o Nada, o John escalou o wrestler profissional Rod Piper, que infelizmente já faleceu, que conheceu lá na WrestleMania 3 no início de 1987. Wrestler, pra quem não sabe, eu também não sabia o que era, por isso que eu pesquisei no Google pra saber o que significa isso, mas é um lutador profissional, então ele não era um ator, ele foi um lutador profissional, por isso tá explicada a atuação mediana ruim dele.
Mas não tira o mérito do filme, que é muito bom, assistam, tá? Com certeza o filme é uma homenagem do diretor John Carpenter aos filmes B de ficção científica das décadas de 40 e 50. Quem é fã aí do cinema B com certeza reparou nessa homenagem dele. Inclusive, nos créditos aparece o nome Frank Armitage como responsável pelo roteiro. Tanto que quando eu vi isso nos créditos, eu fiquei curiosa. Falei, que estranho, não foi o próprio John Carpenter que fez o roteiro? Porque normalmente ele escreve o roteiro, dirige. Mas aí sim, gente, é ele mesmo, John Carpenter. É só um pseudônimo utilizado por ele. Agora a cena. Todo mundo comenta que não tem como esquecer, que realmente é muito relevante. A galera no cinema até dava risada, aplaudia, porque óbvio já sabia dos bastidores, né? Porque já assistiram o filme antes. Eu só lá que não tinha assistido. Mas tem uma cena entre o personagem principal, o Nada, e o Frank, um colega que ele faz lá no filme, que deveria ter apenas 20 segundos, conforme o roteiro original. Só que os próprios atores, eles decidiram brigar de verdade, evitando soco no rosto, né? Porque ninguém quer se machucar lá, real, oficial. E o John Carpenter, ele ficou tão impressionado com essa cena que ele decidiu manter intacta no filme. Quando eu assisti, eu percebi que era uma cena filmada numa tomada só, porque não tinha cortes de cena. Então, tipo, imagina lá, você tá com o roteiro lá, você é o diretor, você sabe do roteiro, né, que a cena vai ter 20 segundos. Você fala, corta, mas os atores continuam a lutar, e isso dura, tipo, por uns 5 minutos. E a luta é tão assim, por causa de um óculos, gente. É muito divertida, é uma cena realmente muito boa do filme, e realmente parece que eles estão lutando de verdade. Claro, tem aqueles efeitos sonoros de soco dos anos 80, sabe? Mas não tira o mérito da cena, parabéns pelos atores, ficou muito boa, inclusive pro John Carpenter, que decidiu manter a cena, que foi com certeza a cena mais famosa desse filme. Bom, na minha opinião, Eles Vivem é um filme simples e divertido. Tem uma grande capacidade de nos fazer questionar aspectos da nossa sociedade, nos alertar sobre como podemos estar sendo condicionados pelas informações que a gente recebe. A gente tem uma vida tão assim, automatizada, robótica, a gente faz tudo no piloto automático que nos torna propensos a seguir e obedecer às ordens, aos padrões, à moda e a sermos controlados pelas propagandas sem questionar as coisas. Então essa alusão a ETs, seres alienígenas de outros planetas, é uma metáfora brilhante desse filme. A ideia não é que existam realmente alienígenas entre nós, mas eu acho que existe, com certeza. Mas sim que as instituições, os governos, as grandes corporações, nos quais a gente confia, nos controlam através da propaganda. O filme destaca como a busca pela verdade é simples, só que ela tá disfarçada para que a gente não perceba. Então, essa ideia de colocar um óculos escuro é genial. John Carpenter foi genial utilizando isso. E você vê no filme que quanto mais você usa o óculos, mais sua cabeça dói, que é pra mostrar que a verdade não é confortável pra quem não tá acostumado com ela. Eu não falei antes, mas pra quem não entendeu, quando o protagonista encontra a caixa com os óculos escuros e ele coloca, ele começa a ver tudo em preto e branco, e todos os outdoors da cidade que tá com as propagandas, tá escrito tipo, compre, faça isso, faça aquilo, tipo, palavras de comando, sabe, que mandam nas pessoas. E aí com o óculos ele consegue ver que algumas pessoas são alienígenas, tipo aquela cara de caveira. Acho genial essa caracterização do alienígena do John Carpenter. Só que ele só consegue ver essa verdade quando ele coloca o óculos. Que inclusive é por isso que teve a briga lá, que eu falei que foi por causa do óculos, porque ele queria mostrar pro amigo dele, ó, coloca o óculos pra você ver as coisas, e ele não queria colocar o óculos. Então eles começaram a brigar. Mas, gente, é genial essa ideia. E também a escolha de mostrar a verdade em preto e branco é muito interessante. Igual eu falei, quando ele coloca o óculos, ele vê tudo em preto e branco. Isso sugere que a verdade é simples, não necessita de múltiplas cores ou detalhes para ser compreendida. John Carpenter quis mostrar que muitas vezes não são necessárias milhares de palavras ou páginas para explicar ou entender algo. Então por isso que o filme tem a sua simplicidade, criatividade, mas ao mesmo tempo é muito profundo o tema, é muita crítica à sociedade, é muito atual. Tanto que tem uma cena lá, porque o filme é de 88, que eles citam em 2025. Gente, não estamos longe de 2025, é tipo ano que vem. E o que acontecia lá em 88 ainda acontece em 2024. Então por isso que esse filme continua muito atual na sua temática mesmo depois de 40 anos. E aí, vocês já assistiram o filme Eles Vivem? Vocês gostam dos filmes do diretor John Carpenter? Conta pra mim que eu tô curiosa pra saber qual o seu filme favorito e qual a sua opinião sobre esse filme. Espero que vocês tenham gostado do episódio, se você chegou aqui até o final, e até o próximo Expresso.